Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. Dessa vez a segunda série do ensino médio agora. Pois é, galerinha. Enquanto não podemos retornar nossas aulas presenciais, né? Eu já inclusive queria deixar aqui que estou com muita saudade de vocês. A gente segue por aqui, por esse meio, por esse portal, não só pelo nosso grupo de sala, mas também pela nossa plataforma, certo, galerinha? Nessa primeira videoaula de hoje, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho do capítulo 4, né? O Império Napoleônico e as independências da América Espanhola, ok? Então vamos lá, vamos começar. Tá tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Galera, em 1799, né, durante ainda a Revolução Francesa, né, mesmo que já tenha acabado aí em 1799 a participação popular, porque em 1795 nós vimos a chegada dos girondinos ao poder com os diretórios, né, e a nomeação do Napoleão Bonaparte para liderar o exército girondino, para conter as revoltas, não só jacobinas, mas de toda a população que estava revoltada com as medidas tomadas pelos girondinos. Mas mesmo eles vão perceber que o Napoleão Bonaparte começa a crescer, ter apoio popular, ser visto como um grande herói, e eles vão temer isso, né? Chegando até a mandá-lo para o Egito, tentando afastá-lo da França, né? E o cara era tão diferenciado que quando ele chega no Egito, eles cuidam onde pisam, porque aqui tudo é história, né? E enfim, quando ele consegue voltar à França, os girondinos, com medo, convidam ele para fazer parte do diretório em 1799. E olha que engraçado, né? O Napoleão dá um golpe dentro do golpe, né? Não estamos tendo aula de artes marciais, não. Estamos falando da Revolução Francesa e de Napoleão. Pois bem, quando ele se torna um dos membros do diretório, ele dá um golpe e transforma a França em consulado, com 3 cônsules, sendo ele o principal, que toma as maiores decisões. Faz um plebiscito, uma consulta popular, se torna cônsul vitalício e depois dá início ao consulado uno, né? Um único cônsul, só ele e pronto. Até que já no início do século XIX, dos primeiros anos, ele faz grandes mudanças e ele se autoproclama imperador da França. E curioso, desde o ato da sua coroação, né? Era comum em países católicos que o Papa colocasse a coroa na cabeça do novo rei ou do novo imperador, simbolizando que Deus e a igreja estavam acima dele. Pois bem, quando o Papa trouxe a coroa para colocar na cabeça de Napoleão, ele toma a coroa com suas mãos e ele mesmo se autocoroa, né? Mostrando que acima dele nem Deus nem a igreja. E no seu discurso de posse, ele já mostra ao mundo para que veio, né? O Napoleão diz que não é herdeiro do rei Sol, do Luís XIV, né? O que disse o Estado sou eu, o mais absolutista de todos. Não, ele diz eu sou herdeiro de Carlos Magno. Carlos Magno governou a França, entre o Reino Franco, perdão, que seria depois a França, entre 768 a 814, né? Foi um imperador que depois da queda do Império Romano, foi o único que conseguiu reconquistar territórios que antes pertenciam ao Império e expandir fronteiras. Ou seja, o Napoleão já disse para que veio. Ele veio com caráter expansionista, né? Fazer a França crescer de novo. E logo ele implanta um novo calendário, ele implanta o Código Civil Napoleônico, ele vai trazer algumas medidas, porque ele quer que a França também se desenvolva assim como a Inglaterra. Ele vê a Inglaterra como uma grande rival francesa de muitas guerras, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, enfim. Ele vê a Inglaterra como inimigo, mas também como algo a ser copiado, né? Ele cria o Banco Nacional Francês, ele vai criar empréstimos para desenvolver a indústria, para desenvolver, ajudar a burguesia, criação de fábricas e tudo mais. Só que o Napoleão percebe que não está conseguindo concorrer com os produtos ingleses, né? Porque a Inglaterra foi pioneira na primeira fase da Revolução Industrial e estava bem habituada a tudo isso. E os países também da Europa estavam acostumados a manter relações com a Inglaterra, sem falar na pressão que a Inglaterra fazia, a maior potência do mundo, a maior esquadra naval. E como Napoleão não podia ir para a guerra com a Inglaterra, né? A Inglaterra é uma ilha e tinha a esquadra naval mais poderosa, ele até tentou, mas levou uma pisa na Batalha de Trafalgar. E aí ele decide fazer com que a Inglaterra imploda de dentro para fora, né? Ele quer desestabilizar a economia da Inglaterra e prejudicá-la.
E aí ele vai criar o bloqueio continental. Ele vai proibir as nações da Europa de manter qualquer relação econômica com a Inglaterra. Isso já em 1806, 1807. E ele vai pressionar os países. Aqueles países que não aceitam, ele invade. Tira o rei do poder e coloca, às vezes, até um familiar próximo, como foi na Espanha, que ele tira o rei da Espanha e coloca o seu irmão para governar a Espanha. Certo? E ele vai fazendo isso em quase toda a Europa. Alguns vão se aliando por vontade própria, outros não. E ele vai para a guerra, vai com tudo. Por outro lado, a Inglaterra também pressiona, né? No caso da Dinamarca, que cedeu a Napoleão, a Inglaterra bombardeou a capital, destruiu a capital. E aí, nesse momento, nós temos o quê? Portugal imprensado. Portugal, de um lado, tinha a Inglaterra, sua maior parceira econômica, né? No comércio ultramarino, colonial. E do outro, Napoleão, que vinha conquistando tudo como um rolo compressor. A própria Espanha, vizinha de Portugal. Aí o que o Dom João faz? Ele hesita até enquanto pode, até que ele toma a medida, né? Ele foge para o Brasil com toda a corte e a família real, apoiados pela Inglaterra, né? E a Inglaterra faz isso não de boazinha, porque ela vai ter muito lucro em troca, né? Ela vai ter a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, no caso só a Inglaterra era amiga na época, certo? E vai ter isenção de impostos, vai pagar menos impostos do que o próprio Portugal para movimentar ali. Mas enfim, e aí Napoleão acaba invadindo Portugal e conquistando basicamente toda a Europa, mudando as fronteiras da Europa inteira. Quando ele invade a Espanha, né? Nós já vamos ter aí a mudança nas colônias espanholas aqui na América. O Haiti já tinha se tornado independente, né? O Haiti que está ali naquela mistura, pertenceu à Espanha, pertenceu à França, enfim. Mas agora já teve independência dos Estados Unidos também na América. E agora será a vez das colônias espanholas aqui na América, né? Muito por causa do fato de Napoleão ter tirado o rei da Espanha do trono também. E também por causa das disputas entre crioulos e os chapetones, né? Quem eram os chapetones? Chapetones era a galera que nasceu na Espanha e veio viver aqui na América. E os crioulos eram filhos de espanhóis que nasceram na América, né? E havia uma disputa, porque a galera que veio da Espanha ocupava os melhores cargos e os crioulos nem tanto, ok? E aí nós vamos ter esses processos de emancipação intimamente ligados ao fato do Napoleão ter invadido a Espanha. Porque aí a galera vai se juntar agora e fazer a independência, né? E nós tivemos grandes líderes, né? O Simão Bolivar, o San Martín, o Hidalgo, entre outros, que vocês, quando fizerem a leitura do capítulo, daqui a pouco, vão ter acesso a tudo isso. Mas, enfim, e o Napoleão ia invadindo, conquistando. Mas aí ele começou a enfrentar resistências, né? As principais potências europeias também vão se unir, vão formar coligações, vão juntar seus exércitos para enfrentar o Napoleão, que até então parecia invencível, né? A Rússia, que no primeiro momento aceita o pacto do bloqueio, depois quebra, porque a França não consegue atender a demanda, não consegue fornecer igual a Inglaterra fornecia. Aí ele vai invadir a Rússia no inverno. E a gente sabe como isso termina, né? Um século depois, o Hitler comete o mesmo erro. Enfim, vocês já estão estudando isso faz um bom tempo. É só uma grande revisão. Até que em 1814 ele é derrotado, é mandado em exílio para a ilha de Elba, consegue fugir de lá, volta em 1815, é recebido em Paris com gritos de o imperador voltou, vai fazer o governo dos 100 dias e aí finalmente vai ser derrotado em 1815 na famosa Batalha de Waterloo, né, por uma coligação liderada pela Inglaterra, é mandado para a ilha de Santa Helena, onde anos mais tarde ele morre, certo? E aí depois como é que fica a situação da Europa? Porque Napoleão tinha mudado todas as fronteiras europeias praticamente, principalmente da Europa Ocidental, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o Congresso de Viena, que vai decidir pela restauração, ou seja, os territórios europeus vão voltar a ser como eram antes da Revolução Francesa, né? Para tentar desmanchar essa bagunça, né? Bagunça do ponto de vista das monarquias. E os tronos, as coroas serão devolvidas às famílias que reinavam antes da Revolução Francesa. E nós temos aí a França voltando agora para o trono, o Luís XVIII, irmão do Luís XVI, o que foi morto durante a Revolução Francesa. E é nesse momento que muita gente se pergunta, professor, valeu a pena a Revolução, tanta luta, tantas pessoas que deram a própria vida por essa causa?
e o Napoleão vem, transforma um governo absolutista de novo, depois de tantas guerras, tantas mortes, volta a ser como era antes da Revolução Francesa. Valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Porque eles mostraram ao absolutismo que não dava mais, que ele estava em crise, que precisava-se de mudanças. E mostrou ao povo que eles deveriam lutar, que eles tinham direitos, mesmo que esse povo tenha sido manipulado na Revolução Francesa. Tá certo, meus amores? Agora, por favor, façam a leitura do capítulo 4, Império Napoleônico e Independência Espanhola, certo? Já já eu vou estar colocando aqui no grupo e vou colocar também as atividades para vocês fazerem, tá? Se cuidem, fiquem em casa, cuidem de suas famílias. Saudades, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.